Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Olá, Carlos, tudo bom? Tudo bom. Maureen Xavier, tudo bem, Maureen? Voltaste. Hoje a gente não pode se passar muito no tempo, porque tem uma outra gravação aqui no estúdio, mas eu acho que dos filmes que a gente fez esse ano, é um dos com mais pano pra manga pra gente discutir aqui. Já saiu no cinema há algum tempo, não muito, né? Acho que foi no comecinho de setembro, aí no final de agosto. A Substância. Filme, não sei se polêmico, se divisivo, alguma coisa nesse sentido. A gente aproveitou que agora ele entrou, dia 31 de outubro, ele entrou no MUBI. Ele é um filme do MUBI mesmo, né? Um filme feito, bancado pela MUBI, assim como a Netflix banca seus movies, o Prime. Esse filme é do MUBI, da MUBI, né? Filme com a Demi Moore, com a Margaret Qualley. E um filme que discute tantas coisas, que são tantas camadas, que até é ruim de dar a sinopse, porque eu acho que quanto menos tu souber desse filme... Não, mas isso aí todo mundo já sabe o que melhor. Mas as pessoas já sabem o que tá no filme. Vamos lá. A gente vai dar um aviso quando chegar numa parte de spoiler maior, porque tem um spoiler mais graúdo, assim, do que acontece. Mas é basicamente a Demi Moore fazendo o papel de uma personagem ali nos seus 50 anos, apesar da Demi Moore ter 60 já, né? Uhum. A personagem dela foi uma estrela de cinema, né? Dá a entender ali. É uma Jane Fonda. Exatamente, é a Jane Fonda. Mas também guarda muitas características, algumas semelhanças com a própria Demi Moore, né? Da questão da beleza, de ter sido uma estrela e tal. Ela é uma estrela de cinema que hoje em dia faz aqueles programas de ginástica na TV e tudo mais. Mas os executivos da TV acham que ela já está velha para isso e aí lá pelas tantas aparece a possibilidade dela rejuvenescer com a tal da substância do título. Mas não é bem isso, ela não vai rejuvenescer. Mas assim, só para sinopse, acho que tá bom saber isso. Sem entrar muito em spoilers, eu nem chamei trilha hoje, né? Vamos nos... Sobe a trilha, sobe a trilha. Vamos otimizar o nosso tempo hoje, porque eu acho que esse filme tem muita coisa para se debater. Então, assim, sem os spoilers, vamos começar com a Maureen, né? Porque esse filme, a minha visão e a do Márcio até conta, mas uma visão feminina conta mais do que qualquer coisa. Maureen, o que tu achou de A Substância? Então, eu gostei bastante, na verdade. Eu acho que são vários filmes num só, esse é um ponto. Acho que ele traz muitas discussões pertinentes, discussões atuais. Ele tem algumas brechas que, enfim, né? Como é que a gente se deixa levar pela obra como um todo. Mas eu gostei bastante do filme. Assim, acho que é um filme longo, né? Tem 2 horas e 40. 20. 20. É. Então ele tem um roteiro, na minha opinião, bem organizado, mas ele tem vários filmes dentro de um filme, assim, né? Então tu vai tocando e ele vai aparecendo. E eu acho que ele foi muito bem executado, mas eu acho que ele tem muitas coisas e acho que tem algumas coisas, né, que particularmente ainda estou digerindo, desculpa pelo trocadilho da palavra. Mas... foi sucinta, né? Sim, foi. Sim. Esse é um filme que, ao contrário de outros filmes que a gente vai no cinema e as expectativas, a realidade não cumpre com as expectativas que tu tem do filme. A gente teve vários filmes nessa linha esse ano aqui, que a gente vai chegando, o Long Legs é um dele, né? Eu fui no cinema esperando uma coisa e daí tu vê, não é bem aquilo que tu imaginava ou que tu esperava, ou ele não te surpreende de tal maneira. Esse da Substância, ao contrário, assim, ele é exatamente tudo aquilo que falam dele e o que tu espera desse tipo de filme. Então, até como eu comentei com o Carlos, a maioria das pessoas que já ouviram
ouviu falar desse filme, mais ou menos sabem do que ele se trata, talvez tenha alguns detalhes que não perceba, mas sabe o que tem ali dentro, né? E qual é o principal tema. Se fala muito dele, desse gênero do body horror, né? Um horror voltado corporal, voltado para as deformações no corpo. A própria diretora, que eu não vou falar o nome, você estava tentando... Coralie Faragé. Coralie Faragé. Ela como se percebe, francesa. Francesa, exatamente. Como ela mesmo falou, tem várias influências ali de A Mosca, O Enigma de Outro Mundo e o próprio Alien, né? Pelo menos nessa coisa do corpo e de como as transformações no corpo muitas vezes se tornam repulsivas, assim, né, e grotescas. Então tem muito disso nesse filme. Tem outras referências também, tem a Carrie Estranha, tem o Iluminado. Tem Kubrick pra caramba. Tem um monte de coisa ali. Mas eu acho que além da questão do corpo, que eu acho que a gente vai tratar bastante, assim, esse é um filme, ele é mais sobre o olhar, assim, do que propriamente sobre o corpo. Sobre o olhar para o corpo, assim, e a partir desse olhar, o quanto essas expectativas nos geram adoração ou repulsa. Tanto é que o filme foca muito nesses closes, assim, né, logo no começo do filme, não é spoiler, mas porque algumas cenas aqui e ali, tu tem a imagem de um dos executivos ali, que é o Dennis Quaid, né, que faz o papel do Harvey, né, que é um nome bem óbvio, né, em que mostra ele comendo camarão e mostra ela olhando aquela boca dele comendo aquele monte de camarão. Mesmo num filme de terror, é uma das cenas mais nojentas, né? Porque é aquela coisa que chama atenção nela ali, né, tipo, de tudo aquilo que ele tá falando, ela olha aquela coisa grotesca dele se lambuzando. Mulher velha e eu... E também quando aparece a Margaret Qualley, que é a versão jovem ali, em que ela tá dançando ali, ou fazendo ginástica e tal, tu tem aquele olhar no corpo dela, que é o olhar masculino, assim, né? Tanto é que todo mundo que tá gravando ali em volta é homem, não tem nenhuma mulher durante a gravação, são só homens, assim. E tu tem aquele olhar que foca nos peitos dela, foca nas pernas dela, foca na pelvis dela, tipo, aquele olhar bem close, assim, e que chega a ser exagerado em algum momento, assim, porque mostra bem o olhar masculino e para onde o olhar se volta, assim. E as necessidades que a gente tem, né? Nesse caso, claro, como é um filme de terror, ele leva isso ao extremo, de se adequar a esse olhar ou essa busca dessa perfeição estética que a gente julga que é necessário. Tanto é que toda vez que a Demi Moore sai do quarto dela, ela vê a imagem da mulher num outdoor, assim, que é a versão jovem dela. Né? Então, os espelhos também estão toda hora ela está se refletindo ou na maçaneta, ou no espelho, ou no outdoor, ou no retrato dela. Então é muito essa forma de como a gente vê o mundo e como a gente se enxerga através disso e o quanto a gente não consegue, por mais que a gente tente atingir um auge de perfeição e de se satisfazer consigo mesmo, assim, por mais que tu faça inúmeros procedimentos, seja estético, seja de ginástica, musculação, enfim, tu nunca vai conseguir ter aquele corpo que tu imagina que seria o corpo perfeito, idealizado e tal. E eu tava me lembrando, vendo esse filme, numa matéria que saiu ontem dessas festas, que agora tá estourando um monte de história sobre o Diddy, né, e as questões do Diddy, assim, de que em algumas festas, as festas, eles tinham alguns requisitos que tu tinha que cumprir para entrar, assim, as mulheres não podiam ter celulite, por exemplo, não podia ter cabelo curto, tinha que ter cabelo comprido, tinha que pesar em cima de uma balança antes de entrar na festa para saber se estava de acordo. Ele não, os homens não, as mulheres tinham que seguir sem a questão do vestido, não podia estar muito abaixo da coxa, tinha que estar no meio, tinha que ser vestido curto, então tinha todas essas, né, esses elementos que tu tinha. Que é o que a gente estava comentando, é muito o curta dela que tá o Reality no Plus, MUBI, né? tá no MUBI, que é meio que um estudo de caso para esse filme da substância. Então, para não me alongar muito, assim, depois a gente entra em outros detalhes, assim, é muito isso, assim, das nossas expectativas em relação a nós mesmos, de tentar sempre estar perseguindo um passado, um futuro ideal que nunca chega e que nunca existiu. Né? Nesse caso é uma coisa extremamente estética, né? A questão, né? Tanto é que os personagens eles são vazios, né? Eles não têm nada, tipo, é tudo a busca pela estética e pelo olhar. Tu não tem nenhuma disputa interior deles ali pensando em como vão fazer aquilo, como é que vão fazer o programa. Né? Não, é toda uma questão vazia e estética da beleza e da busca pela beleza e da busca pela juventude, assim. Tá. Então é um pouco isso. Eu vou tentar não... Mas eu gostei muito do filme, só pra deixar claro. Não entrar em alguns aspectos que vocês falaram pra gente tentar abordar mais coisas assim. Eu também, assim, vou começar dizendo que eu gostei bastante. Eu não acho que ele seja o melhor filme do ano, mas eu acho que... Qual é o melhor filme do ano? Pois é.
Agora tu te largou, agora o problema é teu. Te vira nessa época. Dos que lançaram aqui esse ano. Não sei, melhor filme do ano que tu viu, né? Os que lançaram, eu acho Pobres Criaturas, por exemplo, melhor. Criaturas? Tá. Mas assim, eu não acho ele o melhor filme do ano, mas... e espero que vocês tenham visto numa TV grande com o som estourado. Eu acho que ele é, sim, a maior experiência cinematográfica do ano. Maior do que Duna? Maior do que Duna. Também? Eu não gostei do Duna, o Duna 2, né? Isso. Eu gostei bastante. Então... O Duna é outro filme que eu gostei bastante. Mas assim, esse filme é aquele memezinho do Scorsese, assim. É cinema. Esse filme é cinema. Assim, em vários aspectos, assim. Vocês falaram bastante da história. Eu vou pegar algumas coisas técnicas. O som desse filme é algo que faz muita diferença. Assim. O uso do sintetizador quando tem os... A forma como ela filma é engraçado, assim, porque depois que na hora eu até não percebi, assim, mas depois lendo um pouco, assim, tem trocentas referências a Kubrick. Quando ela sai ali do estúdio, aquele corredor é o mesmo, assim, o mesmo piso do corredor do Iluminado, do gurizinho com a motoquinha. Tem um take lá mais adiante, quando a Demi Moore já tá... desfigurada. Velhinha. Mas ainda não aí. Um pouco antes. Enfim, tem um corte que ela tá no banheiro e ela soca a porta com as duas mãos e é filmado de cima para baixo. É exatamente o mesmo corte do Jack Nicholson no Iluminado, assim. Tem uma fábrica, um prédio... Tem várias referências. Então, assim, tem várias. Assim, ela bebe bastante de fontes bem específicas. Apesar que na história, eu acho que é muito mais o Cronenberg, né? A questão dos corpos ali, várias cenas em que elas dão uma vomitadinha, que é tipo da mosca, né? Então, assim, experiência cinematográfica, para mim, ela é inegável. Eu vou... E, de novo, assim, vou dizer assim... Gostei muito do filme. Vou botar algumas coisas que eu não curti tanto, que é pra falar logo e aí depois a gente discutir outras coisas, assim. Uma das coisas é um pouco o que o Márcio falou, assim. Eu entendo, e assim, me chamou a atenção... posso refletir e mudar de opinião, assim. E respeito quem acha diferente. Mas, por exemplo, essa questão do close nos peitos, close na bunda, close na coxa. Tipo, chega um momento ali que eu já entendi a mensagem. Eu já entendi o que tu tá querendo me dizer. Tem um dado momento que eu, vendo o filme, pensei assim, será que ela não tá caindo naquilo que ela tá tanto criticando, assim, de ficar mostrando bunda? Não sei. A mim, um momento incomodou, assim. Eu achei um pouco isso. E puritano, Carlos Corrêa. Pode ser. Uma outra coisa, mas é que aí, assim, é que o filme flutua muito numa coisa meio fábula, não fábula. Ele se passa no presente, mas não é uma realidade. É tudo tipo meio distorcido. Assim, tipo uns anos 80, 90. Assim. Mas é... Tem telefone, não tem celular. Mas assim, sabe o que me lembrou, assim... Quem foi jovem nos anos 90 vai lembrar. Lembra do clipe do Black Hole Sun, do Soundgarden? Sim. Que é tudo uma coisa meio forçada demais, assim, as pessoas vão olhando pro sol, vão derretendo. As pessoas ali me pareceram um pouco isso, assim. Só que assim, e aí já entrando, não é no spoiler, é no spoiler inicial, que na verdade ela não rejuvenesce. O que a substância faz é criar uma outra pessoa a partir dela. Tipo, literalmente sai uma pessoa dentro do corpo dela que é uma versão não só dela mais jovem, mas melhorada. Não é ela mais jovem, é outra ela. E assim, o filme, o tempo inteiro, fica passando a mensagem, que nem é subliminar. Ele fica te martelando na tela, assim. Vocês são uma só. Vocês são uma só. Vocês são uma só. E assim, isso eu já discuti com mais gente que também ficou com esse mesmo estranhamento em dado momento. Que depois eu entendo que dá para tu pensar de várias formas. Mas assim, se elas são o tempo todo uma só, as primeiras vezes que assim... Porque o procedimento elas têm que se trocar, né? Cada uma vive uma semana.
Idealmente, né? Diz as regrinhas, que é umas regrinhas meio gremlins aí, Carlos. Diz as regrinhas. As regrinhas são, elas têm que trocar, não é trocar de corpo, assim. Uma vive uma semana, a outra vive outra semana. E elas meio que se realimentam uma da outra. É difícil explicar. Elas tiram os fluidos da espinha. Elas tiram fluidos da espinha e daí se injetam, porque isso estabiliza essa metamorfose. Assim. Mas, se tu passar do tempo e tu pegar mais fluido, a pessoa que tá dormindo ali, alguma coisa... Sofre as consequências, mas elas não sabem. Elas têm essas regras tácitas e as não regras façam. São bem estabelecidas. Assim, não tem contato nenhum com a empresa... Tu coloca um líquido verde-limão... Deixa eu só acabar meu trelinho ali. Então é o seguinte, elas ficam o tempo inteiro nessa parada de vocês são uma só. A empresa fica o tempo todo. Vocês são uma só, vocês são uma só, vocês são uma só. As primeiras vezes que a Demi Moore acorda, depois de um tempo, e ela chega na sala e olha aquela sala toda bagunçada depois de uma festa. Assim como ela também... A Margaret Qualley, que é filha da Andy McDowell, né? Mais uma Nepo Baby, entra na sala e vê que a Demi Moore passou lá a semana comendo porcaria, frango assado. E tem um aspecto de surpresa que eu fiquei pensando assim, é uma parada meio esquizofrenia, então. Porque assim, se elas são uma só, não tem surpresa. Não, mas a mesma. Essa é a confusão, assim, do tipo... E aí não é um... Eu entendo que seja uma leitura meio que dela brigando com ela mesma. O filme é uma imensa metáfora o tempo todo. Exatamente. Assim. Só que assim, se tu vai tentar ver o filme de uma forma linear, não vai dar. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que tá tudo ali bem, assim, tirando a parte que não tá explicada, que é como que tu simplesmente sai se injetando coisa. As pessoas se injetam os Ozempic sem saber os resultados. Então essa é a questão. As pessoas fazem isso. Porque aí que tá, entendeu? Vamos lá. Agora eu vou começar. É que eu fui mais modesta exatamente pra ver pra onde é que a gente ia, mas vamos lá. O excesso das imagens é porque sempre se quer mais. Tu pode chegar uma hora e dizer assim, deu, cansei. Mas o público, as redes sociais, o mundo quer sempre mais. E mais bunda e mais peito, e enfim. E é exatamente essa ânsia que o Márcio falava, que é inalcançável e ela é inesgotável. Porque não adianta o quanto que tu dê, ainda vai ter uma demanda maior. Eu acho que é uma grande metáfora. Tipo assim, vamos lá agora, vamos dar os detalhes, né? Quer dizer, tu te injeta... Sobe spoiler. Tu te injeta coisa que, de repente, sai alguém de dentro de ti. Quer dizer, vamos usar uma metáfora bem simples. A primeira vez que tu faz um procedimento estético, por N motivos, na busca de uma perfeição, tu começa ali querendo corrigir uma coisa. E depois tu quer corrigir outra coisa. E daí, de repente, tu chega... E eu acho que tem uma grande alegoria nessa história toda, que é que tu consegue em um determinado momento atingir alguma coisa que depois tu não vai mais conseguir atingir. E tu perde o controle. A parte delas serem a mesma pessoa é porque, na verdade, tu tem uma origem que não vai, tipo assim, o quanto mais tu te doar para determinado fim, mais tu vai sacrificar o outro e menos, não bela, né, mas até menos saudável, tu vai ficando, mas é ela contra ela. Elas são as mesmas pessoas porque elas querem as mesmas coisas, né, elas vão trabalhar no mesmo programa, elas lidam com as mesmas pessoas, né, elas têm os mesmos desejos, né, elas só são fisicamente diferentes porque uma é mais jovem do que a outra, mas de resto é tudo isso. E que uma tá trazendo de volta o que a outra perdeu, o que a outra perdeu, exatamente. E mais que isso, né, as pessoas fazem esses procedimentos, e chega uma hora que tem tanto procedimento que a gente acha a pessoa monstruosa. Mas então, essa é a lógica. Que é a lógica e do a própria filme Demi Moore passou por isso. Quer dizer, ato, tu tem uma mulher que foi símbolo, que foi sex symbol, na verdade. Não só isso, como ela fez filmes em que exploravam justamente isso. Proposta Indecente, Striptease, e todos os filmes que usavam o corpo dela como... E daí tu fica também nessa mesma discussão do vazio. Por quê? E quando acaba isso? Como é que tu consegue manter? Como é que tu consegue trazer alguma coisa que não seja
só aquela beleza exterior. E ela continua bonita. Não, e ela continua bonita. Mas mesmo que não estivesse, né? Sim, mas o que eu digo assim, pra mim tem uma cena que... Porque não é a questão do que a gente acha bonito, né? É o que a indústria delimita como perfeito. Pra mim tem uma cena que acho que resume bem o filme. Tem um momento, assim, no começo do filme, que ela reencontra um cara da época do colégio, né? O cara meio loser ali, né? Todos, né? Todos os caras são escrotos são idiotas. Todos os caras são escrotos e idiotas. E aí como o na cara... vida real, né? O cara até, tipo... É só o babaca que ele pega... O cartão cai quase no lixo, assim. Ele dá pra ela igual, com o número dele, sabe? Aquele cara é mais otário do que escroto, assim. Mas, enfim... É um cara que continua venerando ela. Ele continua achando... Pra ele, aquela ali... A Demi Moore, aos 60, no caso 50 anos ali, continua sendo a mulher mais linda do mundo. A Elizabeth, não a Sue. Chega um momento em que já tem a Sue na parada e ela tá se sentindo insegura e ela recorre a esse cara. E ela marca um encontro com esse cara. E ela se arruma e aí ela vai pro espelho e ela começa a duvidar dela mesma. E aí ela chega na sala e ela olha o outdoor com a Sue. E ali ela desiste, assim. É ela competindo com ela mesmo e perdendo, assim. É ela achando que ela não é mais capaz. E por mais que todos os sinais que o cara estivesse dando pra ela, de que, tipo assim, esse cara te adora, não interessa o que for. Chega de moletom lá que ele vai... Exatamente. É o contrário do eu ia dizer que é o mais escroto ainda é o executivo, né? Mas o vizinho também é insuportável, né? Ao contrário do vizinho que acha ela caída e fica babando na guriazinha, aquele cara não... Mas ela não consegue mais ver ela como alguém atraente. Ou como... Que pra mim... A gente já pode entrar spoiler? Vamos entrar. A gente entrou, né? Vamos que a gente não entrou só no terceiro ato, que é o do monstro, mas... I am your father. I see death. Mas depois do monstro, acho que a gente pode falar do monstro depois, assim, mas a outra grande questão desse filme é a questão da efemeridade, né? De como tudo passa, nada fica, né? E a gente vai se degradando ao longo do tempo, por mais que a gente tente essa ilusão de manter qualquer coisa, tudo se esvai, assim. E eu acho que o final do filme é bem isso, assim, né? Depois que o monstro explode, fica só a cara dela, que vai pra estrela dela na calçada da fama, ali em Hollywood, e daí aquilo ali fica se decompondo e se degradando, e quando vê, se torna nada. Porque é isso, né? Tipo, no final todos vamos virar. Bem um programa bem... Depois do filme do Almodóvar. Depois do filme do Almodóvar, assim. Mas no final todos viraremos nada, retornaremos ao pó e deixaremos de existir. E todas essas necessidades de aceitação, de estética, se perdem porque a beleza, assim como qualquer outra coisa, ela é efêmera, né? Por mais que a gente lute contra e tente a eterna fonte da juventude, como no caso desse filme, assim, isso é apenas provisório, né? Em determinado momento isso vai se perder. E é essa dificuldade das pessoas em aceitarem a sua própria degradação, assim. Seja ela estética, seja cognitiva, seja o que for, assim. E tem um ponto que, quando eu tava assistindo, me bateu muito também, que é aquela coisa de... tem uma certa faixa etária que hoje em dia se perde, né? Porque tá todo mundo meio parecido. É aquelas pessoas que tu não consegue dizer quantos anos tem. Mas independentemente disso, porque tu também... Tipo, ter 60 e se parecer com uma pessoa de 40 é normal, mas se tu tiver 60 e se parece, talvez com uma pessoa de 70, meu Deus do céu, acabou o mundo. Porque tu também tem uma outra exploração e eu acho que ela é cruel, assim. Isso me passou durante o filme muitas vezes, porque ele vai te tirando as possibilidades. Ele te dá um monte de possibilidades que hoje existem milhares de procedimentos, remédios... Tudo que é tipo de coisa que tu nem tem noção exatamente, por isso que eu digo, tu tá se aplicando qualquer coisa. Tu recebe uma caixa que diz, tu vai aplicar isso, depois outra que tu vai passar isso. Nem tem as regras ali dizendo o que ia ser. Eu não saberia fazer aquele troço aí. Não,
Vocês botariam aquele líquido verde limão pra dentro? Eu ia ter que ir pro não tinha Google, né? Eu ia ter que ir pro Google pra como usar a substância. Eu não saberia. Muita regrinha, muita coisa. Tipo assim, parece tão intuitivo. Assim como tu costura as costas da outra pessoa como se fosse... Mas aí tá tudo dentro da fábula que eu Não, exato. Não é essa... Mas até pelo fato de que é o seguinte... De novo, ela é uma metáfora muito real. Sim. Porque assim... Vamos lá, não tô aqui condenando, criticando, não é essa a questão. Mas é que existe um rol de transformar as coisas muito simples que são extremamente complexas. Entendeu? Uma cirurgia estética agressiva, porque ali... E é simbólica ela sair da coluna, né? Porque é ali que tá a origem de todo o corpo, vamos pensar assim. Mas enfim... Mas ao mesmo tempo, Márcio, além da parte cruel, é que existem muitas possibilidades. E daí as pessoas vão se agarrando nessas possibilidades como se fosse mais uma possibilidade, mais uma tentativa, e se vai perdendo a noção, porque daí tu foca tanto nisso que o tempo passou, que as outras coisas passaram. Mas se tu pegar e tu tentar refletir na sociedade de hoje, com os riscos, se tivesse, vamos fazer um exercício de hipotético aqui, se existisse a substância, todo mundo ia vender pra caramba. O Instagram é a substância, né? Só que ele é virtual, né? Mas tá certíssimo, entendeu? O filtro do Instagram. Como que tu fica sendo linda, perfeita, numa foto, numa rede social, e depois quando tu vai ver na vida real... Antes que a gente vá discutir o monstro, porque acho que também tem várias dessas discussões, eu queria discutir alguns aspectos cinema do filme, assim. Muito tem se falado da atuação da Demi Moore, e eu acho que de fato é muito boa, e talvez seja melhor, que também a Demi Moore fazia bastante sucesso, mas assim, foi pilar da atuação. Acho que é de fato a melhor atuação dela, acho que ela se entrega, e como é um filme que tem nudez... Ela entrega e ela convence. E ela... Não, mas assim, tipo... Ela poderia porque usar... o filme, claro, em forma metafórica, é a vida dela. Exato. Exato. Então, assim, e ela não era a primeira opção. Não se sabe quem era. Pelo menos no que eu li, não descobri quem era a primeira opção. Mas ela era a segunda opção. E uma das coisas que ela fez para convencer a diretora foi dar a autobiografia dela. Para a diretora, para dizer, tem semelhanças minhas da Elizabeth. Mas assim... A Margaret Qualley, pra mim, tá tão bem quanto, cara. E o Dennis Quaid, então assim, o elenco, de apoio, o tripé ali, é muito bom, cara. Os três estão muito bem. Eu acho que eles estão muito bem, eu acho que eles realmente convencem. Tem enfim, tem aquelas coisas de filme que pra vocês deve ser bem mais comum do que pra mim, mas não quando o filme só te convence, como ele realmente te incomoda a ponto de tu ficar pensando assim, o que vai acontecer agora? O que vai vir disso? Até onde vai? De quase uma ansiedade pra saber como que vai se desenrolar mesmo sem informação. Porque assim, tem umas partezinhas ali, eu preciso falar. Gente, ela tá monstruosa, mas ela consegue correr. Ela consegue descer as escadas. Eu fiquei chocada com isso. Essa parte final que tava todo mundo falando era uma parte que eu tava especialmente querendo ver, né? Porque eu vi ele agora quando entrou no stream, eu tinha combinado com o Carlos a gente ver no cinema, mas eu não fui e acabei falhando, né? Por isso que a gente tá fazendo esse programa só agora. Mas eu tava esperando essa parte final que tava todo mundo falando, que era a parte nojenta e impactante e tal. E realmente é a parte que tipo, as duas se fundem, se transformam num monstro, que seria a junção da personagem da Demi Moore, que é a Elizabeth, com a Sue, que é a versão jovem dela. Daí vira uma bola de carne com várias dentes e rostos e braços e... Me lembrou muito seios, Mosca. Muito. E daí depois daquilo ali ela vai pro palco apresentar um especial de final de ano, e daí começa a sair sangue pra tudo quanto é lado. Lembra muito o final da Carrie, né? O filme ali baseado no livro do Stephen King. E aquela jorro de sangue... Ele é nojento, pra quem não tá acostumado com esse tipo de filme de body horror, ele é bem grotesco, assim. Só que eu não sei, eu esperava que, pelo que se falava, eu achava que era um pouco mais, assim. Eu não sei, como eu tenho acostumado a ver esses filmes meio B, que tem essas coisas gore, eu lembro, comentei com o Carlos, um filme que me impressionou bastante nos anos 90, que era o Fome Animal, que é um filme do Peter Jackson, assim, logo no começo da carreira do Peter Jackson, que é bem nojento também, bem escatológico. E esse aí, ele não me incomodou tanto, assim, me incomoda mais a parte em que ela tá injetando a agulha naquela
Naquela ferida Aquela coluna. ferida Aquilo cheia pra de mim pus. lembrou o Requiem para um Sonho. Aquilo ali fica extremamente... É uma referência... Que- é uma referência a esse filme tem também. referência também, né? E aquilo ali me incomodou mais, assim, aquela coisa da dor, assim. Eu acho que os filmes de terror que me incomodam mais é esses de tortura, tipo Terrifier, Jogos Mortais, do que propriamente esses que são nojentos, que eu consigo ver a prótese Eu ia ali. lembrar que você não botou Terrifier na última linha. Não, botei na penúltima Na linha, porque penúltima linha. eu expliquei minhas razões. Ouça um programa passado. Mas é isso, assim, eu acho que ele é impactante, obviamente, ele é uma catarse final, ali é explosão de sangue, assim, mas eu não sei, eu achei que ia ser algo um pouco mais... Tem uma parada aí indo um pouco pra análise, eu não vou nem... Assim, ontem... Vamos lá, vida real. Eu fui cortar o cabelo e tava conversando com o Júlio, que é o meu cabeleireiro. Sobre substância? Que conversa? Sobre a substância. Que conversas profundas. Eu tu falo vê. de futebol quando meu cara né? corta meu cabelo. E o Júlio recém tinha visto também, tava empolgadaço com o filme. E ele fez uma leitura que eu até não tinha feito a primeira vez. Eu vi no cinema e quando a gente ia gravar esse programa, eu revi agora, 2 dias atrás. E aí quando a gente tava falando, sangueira do final e tal, e depois eu vi entrevistas da diretora que ela meio que comprova a visão que ele já tinha tido ali, que é o seguinte, ninguém sai limpo dali. Todo mundo sai ensanguentado. E todo mundo cúmplice, né? E é um pouco assim, todo mundo tem Sua sangue carga. nas mãos ali. Sim. Tipo, todo mundo é um pouco culpado. Todo mundo ali no filme e a audiência também, né? Exato. Nós Sim, que a estamos ali, audiência. né? É um pouco isso, assim. Dito isso, eu gosto bastante do filme. Eu não gosto do final. Não, eu gosto bastante, eu acho que o filme... não só porque ele é meio... Assim, né? Tipo, tem uma música de death metal rolando, assim, quando rola aquilo ali. A explosão de tudo aquilo, tu fica esperando o que vai acontecer, ela vai matar todo mundo, não, ela começa a jorrar sangue pra tudo quanto é lado. Eu acho que é o final ideal pra aquele tipo de filme, assim. Ele precisava, como é um filme de body horror, que ficou te mostrando algumas coisas nojentas ao longo, ela indo ali, tirando um pedaço de dentro dela, aquela parte necrosa. E uma hora aquilo tudo tinha que explodir. E esse tipo de filme de terror, as coisas realmente, no final, elas viram uma catarse ali. E é o que virou esse filme no final. Então, acho que ele foi o final perfeito pro filme. Eu também concordo que eu acho que foi o final perfeito, porque assim, ele vai numa crescente de estressamento, vamos dizer assim, e quando a guria mata Demi Moore, né, a nova mata a velha, naquela sessão que eu pensei assim, gente, deu, eu já entendi que vocês querem matar. Mas não, aí é que tá. É que é pra mostrar o como também é violento essa parte. Porque assim, vamos lá, tem Ela um se odeia pedaço também, né? Mas ela a versão antiga não consegue matar a versão jovem. Então, era porque exatamente esse o ponto. Quer dizer, a versão antiga tava ali, prestes a matar a jovem, porque naquele ali, vamos deixar bem claro, é o único momento que as duas se encontram acordadas na mesma realidade. Porque quando a Sui tá viva, a Elizabeth tá dormindo, enfim. E quando ela acorda, ela sabe aquilo que, abre aspas, ela tá vivendo a partir do outdoor que fica ou da televisão que fica ligada. É isso que deixa, né, que a satisfaz, vamos dizer assim. E aquele momento ali, quando elas realmente se desconectam, e a Elizabeth não consegue matar a outra porque pensa assim, tu ainda é a melhor parte de mim, tu tá me matando, tu tá acabando comigo, mas tu ainda é a minha melhor parte. E elas se desconectam e daí elas começam. E eu fiquei pensando assim, nossa, mas por que não é uma morte rápida? Porque ela vai morrer. Não. Mas aí que tá. É o sangue, porque, vamos lá, qualquer procedimento normalmente tem sangue, tu tem o corte, tu tem os espelhos, os cacos de vidros ali, porque normalmente quando tu tem um corte, tu tem a costura. Então, tem todos os elementos ali e ele estressa bastante, ele irrita, porque é pra incomodar. Porque eu acho que esse é o ponto. E eu fiquei muito pensando naquele momento que ela mata, porque eu pensei assim, cara, ela não se deu conta ou ela é muito burra? Né? Na verdade, ela se mostrou as duas coisas. Porque tu matou a tua origem, tu vai morrer. Mas beleza, né? Tipo, tu tá tão alucinada achando que tu vai conquistar as coisas que tu não pensa direito. E daí, eu fiquei pensando assim, meu Deus, ela vai explodir,
no ano novo. Tipo, se ela vai explodir ali. Mas eu ainda fiquei pensando que aquele processo de decomposição dela iria acontecer em público. Ali, todo mundo. E daí eu vi que faltava 40 minutos ainda de filme. E daí eu pensei assim... O filme tava caminhando pro final, aí eu sabia que ele tinha 2 horas e 20. Eu disse, de onde é que ele vai tirar mais meia hora? Mas peraí, de onde é que ele... O que vai acontecer? Porque assim, ela começa, tem aquela cena... Nossa, difícil. Eu não sou de virar a cara, nem de fechar o olho em cinema. Tirando os dentes... A cena dos dentes, eu de virei a novo, cara. é uma referência claríssima ao Mosca. Sim. Que ele começa a tirar as unhas dentro dele. Quando ela começa a tirar aquelas unhas dentro do elevador, tá, beleza. E daí eu muito pensei que fosse esse. Eu não pensei que ela iria voltar. Não, pra mim tava claro que o Ano Novo era o evento. Não, sim, mas eu não esperava que teria uma terceira pessoa. E quando a terceira pessoa nasce, que já era Pessoa. Sim, sim. Quando aquela terceira pessoa nasce, que na verdade ela nada mais é do que o resultado de tudo isso, né? O resultado de todas as coisas que as pessoas vão, daqui a pouco, se auto-machucando e se auto em busca de uma coisa que quando tu vê... Porque a própria Demi Moore foi alvo, né, de críticas, quando ela fez um monte de procedimentos e caíram em cima dela, né, de quando tu passa da linha. Porque é muito até quando ela foi capa da Vogue, lembra? Grávida, capa da Vogue também foi questionada. Uma curiosidade, só pra saber se só eu que fui... Só eu pensei isso. Vocês não acharam em determinado momento ela muito parecida com a Courtney Cox? Ou fui só eu? Fui só eu. Tá, beleza. Não me veio. Não me veio a Courtney Cox. E outra coisa, o monstro é a Margaret Qualley. Pois é, eu fiquei... Quem interpreta o monstro é a Margaret Qualley. Ela já deu entrevistas dizendo isso. O monstro é ela. E nada pra mim é mais... angustiante naquele monstro do que a figura atrás gritando assim, gritando sem falar assim. Não, ela colando aquela cara dela foi... Eu fiquei pensando assim, não pode. Daí pra mim o filme vira de novo. Porque tu tem um início do filme que ele é um drama. Um drama à la Cidade dos Anjos, não. Cidade dos Sonhos? Cidade dos Sonhos. Tem uma parte ali quando... Um pouco do Twin Peaks, assim, que tipo, em vários momentos está ali presente. Ele deixa de ser um filme de suspense, meio terror, pra de repente virar um filme um pouco de ficção científica até determinado ponto. Mas assim... Pra no fim ele ser um B. Mas vocês conseguem... Bem executado. Vocês conseguem perceber que... beleza, a gente gostou aqui do filme de formas diferentes, mas todos gostamos. Mas assim, eu consigo entender por que muita gente vai odiar esse filme. Por causa da violência. Ele não é um filme fácil. Não, porque é um filme grotesco, né? Então muita gente vai achar nojento, tem gente que não gosta de ver, aquilo ali incomoda, e é natural incomodar, né? É uma coisa natural, não vai sair dali comer uma macarronada. Fico em dúvida se incomoda mais o grotesco ou as feridas que são apertadas durante o filme. Eu acho que um pouco das duas, mas eu acho que tem muita gente que não gosta desse tipo de filme, que acha nojento. Outros talvez vão se incomodar com aquilo que o Carlos comentou ali, da exposição do corpo feminino, da maneira como é exposto, né? Talvez outras pessoas não gostem do tema em si, né? E da forma caricata como ela apresenta o tema. Eu acho que a forma caricata, ela faz parte do filme, ela faz de propósito para mostrar o quanto tudo isso é por isso que eu falei aquela hora assim, a gente, beleza, não nos colocando a gente consegue entender as pessoas, não é isso. Não, mas assim, cada um vai interpretar dessa forma, aquela parada ali de ter muita metáfora. Quem tá acostumado a ver, sei lá, o filme de ação da semana da Netflix, que é assim, tu vai do ponto A pro ponto B e tu não precisa interpretar nada. Mas aquela parada ali de, olha, por que as duas são uma? Mas assim, o filme ele é bem óbvio, tá? No que ele quer dizer. Claro, tem todas essas outras coisas. Tem todas as outras coisas que daí vai depender da percepção de cada um e com o histórico de cada um. Mas o filme ele é bem óbvio na sua mensagem. Assim, porque, minha filha se vê. A primeira experiência que eu tive, eu fui ver. Não que minha filha seja burra, ela tem 12 anos. Eu fui ver no cinema. E assim, tinha um casal ali dos seus, sei lá, 40, 50. Que não me parecia muito, assim, ser o perfil daquele filme. Mas enfim. E aí, assim, acabou o filme e eu achei muito engraçado, assim. Porque a mulher ainda estava sentada, assim, e o cara já levantou, assim, olhou e disse assim,
nossa, que merda esse filme. Se essa pessoa, assim, tipo, vamos cineminha e depois vamos sair pra jantar. Exatamente, não rolou, assim. né? Então, assim, tem que pular a janta. Quem for esperando um filme mais tradicional... não vai gostar. O que é o bom e o ruim dele. Eu não acho assim que ele vai ser assim, sucesso. Vamos lá. Mas eu acho que não é nem questão de sucesso, porque também esse sucesso de tudo é meio relativo, né? Acho E que essa nem, é a discussão. a ideia, quando tu faz esse tipo de filme, tu sabe que esse não é um filme que vai estourar na bilheteria, né? Tu vai Exatamente. conquistar ele é um público nichado, cativo ali. Tá? Mas assim, ele também tem elementos bem claros no trailer. Tipo, eu não gosto muito de assistir trailer porque eu acho que eles entregam demais. Mas ali nem precisou, tipo assim, não entregou, mas tem muitos elementos que estão ali. Quer dizer, é uma mulher que tá fazendo qualquer coisa pra ficar mais nova. Tu não vai esperar que vai... Mas é justamente o que eu acho é que, assim, em algum momento, até por causa da duração dele, no final dele, não que, assim, ele não tenha vários elementos ao longo dele, assim, mas ele é um filme de terror. Sim. Só que por muito tempo... Eu acho que ele vai numa toada que quem tá vendo esquece que ele é um filme de terror. Pra lá no final ele te lembrar, olha só, eu sou um filme de terror, eu sou um filme de terror gore. Ele é uma comédia, também é uma sátira também, ele é engraçado em muitos momentos, assim. Ele faz uso daquela... Né, tipo, por isso que eu acho que esse filme ele, é fácil de identificação para as pessoas, porque isso tá quase que na nossa cultura pop desde muito tempo, né? É a história do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? É a história do retrato do Dorian Gray. Ele é a história do Incrível Hulk, sabe? Tipo, são todos esses personagens que tem que passar por uma transformação muito abrupta para virar uma outra coisa, e que essa outra coisa, na verdade, não é uma outra coisa, é uma parte dele mesmo, só que de uma forma mais extremada, assim. Então, todo mundo tá consciente, sabe disso, já viu essa história em algum lugar, em algum momento, assim. Claro, como eu falei, a coisa do gore incomoda as pessoas, como a violência às vezes incomoda, como a questão da sensualidade do erotismo incomoda outros. Aí vai depender do perfil de cada um. Outras coisas para além do filme. Primeira, nesse Halloween até acho que não. Mas tu pega assim... Eu pego como parâmetro a Festa Fantasia do Fantaspor, tá? Que é um público... O ano que vem vai ter umas 3 fantasias de sul, qual delas? Do casaco amarelo, não, mas do qual maiô. Delas quer dizer, vai ser... não sei. A Elizabeth esse Azul vai ser um Esse ano monstro. já tinha Bella... Como é que é? Bella Baxter, né? Que é a do... Jovens. Outra coisa... Pobres criaturas. Isso. Se fala bastante... O filme ganhou o roteiro, né? No Festival de Cannes. Ganhou o prêmio de melhor roteiro. Se fala aqui ali da história da Demi Moore para Oscar. Eu acho complicado porque Oscar tem um certo preconceito com filme de terror. E não sei, acho que tem mais gente na frente. Não que eu não acho que merecesse, sim. Ainda falta bastante, né, na verdade, pra gente ver. Mas assim, pelo que estão falando aqui e ali, tá mais para trás da lista. E, de novo, é que não tem como tu indicar 2 pessoas pro mesmo... Mas ali, pra mim, é 50-50, assim. Mas eu acho que esse filme ele já cumpriu o que ele se propôs, assim, que era trazer a barra à discussão e as pessoas vendo ou não... E aumentar o número de assinantes do mundo. Não acho que isso vai acontecer, mas e daqui a pouco esse filme vai para outras plataformas. Acho que ele vai ficar tipo After Sun, né? Entrou no Mubi e depois foi para Netflix. Eu acho que esse aí também vai entrar ali, daqui a pouco vai para uma outra plataforma, Netflix, Max, sei lá. Mas a questão dele era levantar essa pelota, polemizar e trazer todas essas discussões que ele trouxe, assim. A questão do Oscar, eu acho que não vai trazer mais audiência pra ele, Demi Moore ser indicado ou não. Acho que ele já fez o que ele tinha que fazer. Talvez traz um pouco mais de visibilidade pro público eu não ficaria surpreso se ele, de novo, se ele tivesse indicado para roteiro. Isso sim. Que daí é aquele prêmio que ganha e ninguém se dá conta. Cara, eu não sei. Pra mim... Só a gente que dá bola pra filme de roteiro, pra prêmio de roteiro. Eu dou muito mais bola pra quem tá indicado pra roteiro do que pra filme. Mas cara. as pessoas vão ver filme, ator e ator coadjuvante. Geralmente, assim, os melhores filmes estão nos roteiros originais. Som, fotografia, isso aí ninguém se importa, cara. Som, ele vai ser indicado. Não sei, Duna é um som, Duna é muito bom. Não digo que ele vai ganhar. Tá bom. Mas eu acho assim, cara, design de produção... essa parte, assim, figurino mesmo, cara. Bem que figurino é sempre filme de época, né? Eu acho que vocês trouxeram uma discussão importante da questão do público do filme, né? Porque eu tava aqui pensando em... eu achei muito bom o filme, assim. Mas eu sei que eu não recomendaria pra qualquer um. Pra muita gente. Não.
Entendeu? Eu acho que eu recomendaria muito segmentadamente e não pelo roteiro e não pela importância do debate, mas é porque eu acho que tem algumas coisas ali que talvez... Uma sessão dupla, Terrifier, Substância, assim. Pode ser. Mas não se comparam, né? Não, a qualidade do filme, eu tô dizendo para o impacto visual das imagens. Então. Até porque é o seguinte, eu não sei, cara, eu vi, não processei todo o filme ainda, evitei ler o máximo porque eu queria ver o filme, porque tava todo mundo comentando. Eu acho que a temática é muito boa. Mas, assim, tem muitas cenas muito boas no filme. Assim, ele é um filme mesmo, assim. E um filme que não acaba quando tu termina de ver, é sempre um filme bom. Um filme que tu continua a pensar nele, assim. Eu brinquei, acho que com a Maura, que eu tinha falado, né? Volta e meia eu me vejo pensando o que aconteceu com os gurizinhos do Monsters, cara. É Monsters? É um monstro. É, o Monster, o filme japonês aquele pra do ano mim, passado. eles morreram. Pra mim também, né? Pra mim ficou bem claro, mas tem pessoas que... Tudo bem. Tem pessoas que preferem que ficar com... assim, eu What the Sun, né? Eu ainda penso naquele filme. E aí, cada vez que eu penso assim, caramba, quando o filme... Tu continua pensando no filme, assim, meses depois. Esse é um, cara. A segunda vez que eu olhei, tipo, tinha... Óbvio, né? Tem coisa que tu vai percebendo aqui e ali. Mas E é um filme que, cara, duas pessoas viram, sentam pra conversar, ele gera muito, muito papo, cara. Ele gera muito papo porque eu acho que, assim... Tem batata frita com ketchup, assim. E assim, eu acho que ele, como ele não é... Assim, ele poderia ter mais... Ele poderia estar sendo pautas... Porque às vezes, assim, tem um filme... Vamos lá, vamos puxar um exemplo da Demi Moore. Proposta Indecente. Nossa, aquela época, assim, fantástico, tinha matéria, o programa da manhã tinha matéria, o outro programa, se tu faria, se não faria. O Substância, como ele não é pop, não vai ter uma pauta no Fantástico porque ele tem essa coisa forte, não. Porque ele é uma crítica, né? Não, e porque o Proposta Indecente, ele era um filme tradicional, né? Esse aí não, ele é quase um filme B em alguns momentos. Assim, filme B não atinge, tem um limite. Se tivesse um Fantástico alternativo, assim... Que Plantão da madrugada, assim, né? Com o Goulart de Andrade. Eu assim. acho que ele... Nossa, puxou muito. Puxei muito anos 80, ele demanda muitas discussões, ele demanda muitas pautas. Não, e eu acho que ele demanda e ele faz uma crítica que ninguém que é criticado vai querer expor ainda mais essas críticas, porque assim... Mas ali todo mundo é criticado, na verdade, né? Não, mas essa é a questão do jogo, ele tá criticando... Todo mundo é criticado, porque assim... A gente tá todo nesse barco. A gente tá aqui falando... Exato, a gente tá aqui falando e assim... Porque esses dias até... A menor possibilidade que tiver... será que eu não preciso disso? Será que eu não preciso daquilo? Mas não só isso, da forma como tu julga, né? Facilitaria a vida, então. Como tu julga. Esse dia eu tava vendo a TV ali e vi uma imagem de uma pessoa na TV e eu até comentei, como essa pessoa tá com o rosto magro e tal. Tipo... E daí? E daí, né? Mas, tipo, foi a primeira impressão. Mas é que às vezes tu pode pensar que é uma questão de saúde. Ela era de um jeito, agora essa pessoa tá de outro e daí tirou e... Mas, tipo, na verdade, mas o que pode importa... ser uma preocupação de saúde, sei lá. Eu não vou lembrar do nome dela, porque, na verdade, eu não quero errar o nome dela. Britney Jones, né? Tipo, ela passou quanto tempo fora do... Renée Zellweger? Exato. Não consegui me lembrar bem de tudo o nome A dela. própria Courtney Cox, que o Carlos falou, também tá com um visual bem diferente do que ela era antes, provavelmente por causa de vários procedimentos estéticos. Porque isso é a questão também de Hollywood, né? Porque esse filme, mais do que qualquer outra coisa, eu acho que a gente tá vivendo uma... Exato. A gente tá vivendo... Não só de Hollywood. Não só, mas a Hollywood... Hollywood é perfeito o que se passa ali. O Hollywood, ela é meio que a meca pra esse tipo de análise, assim. E eu acho que esses filmes novos, eles estão meio que dessacralizando Hollywood, assim. Até porque Hollywood tá realmente em virtude de influências, YouTube, tá nesse processo de degradação, assim, que aos poucos, né, ainda é uma referência, mas é uma referência bem menor do que era há muito tempo. Então esses filmes meio que mostram isso. O filme que o Carlos adora, o Babilônia, né, e outros filmes tanto mostram essa Hollywood caindo aos pedaços. Diferente da Hollywood que o David Lynch mostrava no Cidade dos Sonhos, que era aquela Hollywood idílica, sonhos de ser estrela, embora por baixo tu sabia que tivesse. Mas a visão que tu tinha de Hollywood era aquela visão estilizada, né? Quase idílica. Então é esse momento em que as pessoas estão se dando conta que Hollywood já não é mais a mesma coisa e que tudo aquilo ali está se decompondo ou virando um grande monstrengo, né? Ao mesmo tempo que tu tem várias outras, né? Aquelas influências, youtubers, tiktokers, enfim. Que também... muitas vezes se aproveitam e outras vezes ignoram completamente, né?
Porque da mesma maneira que tem aquelas que vivem ou criam a sua carreira em cima dessa questão estética e dessa necessidade de um aqui, mas um aqui, não sei mais o quê. Tem as outras que exatamente levantam a bandeira do peraí, não é isso que me representa. Que é o grande problema das redes sociais, é o impacto que essas redes sociais, Instagram e tal, TikTok, com essas coisas de beleza, tem especialmente nas meninas mais jovens, assim. Né? Porque é violento. É violento tem uma parte... E até tem gente que faz o estudo, né, de o quanto o crescimento, 25 anos fazendo plástico, né? O quanto o crescimento das redes sociais ali a partir de 2012 aumentou os processos de problemas mentais, justamente por causa exatamente. Eu não ia nem falar da questão de aumentar, porque assim, tem várias questões, né? E eu como mulher me sinto num momento perfeito para falar que existem cirurgias e cirurgias, correções e correções, existem coisas que não é só o estético visual, mas é um estético de bem. Eu gostaria de fazer isso. Não vou entrar em detalhes aqui do que eu gostaria de fazer, porque também não é o momento. Mas, tipo assim, existem coisas que tu faria pra se sentir bem. E isso é uma coisa. E a outra tu vai fazer porque tu pode fazer, porque isso vai me trazer uma coisa que eu realmente não sei o que é. Mas é uma linha muito tênue, né? Depende, eu acho que depende, porque eu acho que tem coisas, por exemplo, tem vários assuntos que são sensíveis, porque assim, vamos lá, tem algumas mudanças que tu vai também mudando personalidade, ou que tu vai mudando, exatamente, não é um distúrbio de imagem, mas tu vai mudando a percepção da imagem. E daí o que acontece? É muito mais um problema de saúde mental do que propriamente de bem-estar consigo mesmo. E vamos lá, Meryl Streep é uma prova de que como ter um nariz original te marca, né? Teve uma vez que perguntaram pra ela, falando que eu tinha pensado em fazer uma cirurgia no nariz. Mas o filme referencia isso, né? Quando ela tá se apresentando, se ela tivesse um seio no lugar do nariz. Seio do lugar do nariz. E ela disse, mas peraí, é ele que me torna quem eu sou. Mas aí eu vou esquecer o nome da menina que fez o Curtindo a Vida Doidado e o... Que era irmã do Ferris. Sim. Que fez o Dirty Dancing. Que ela fez uma plástica no nariz, ela mudou o nariz e ninguém mais reconhecia ela. Mas não é só isso, é porque daí assim, Tu perde uma marca registrada. Não, mas é que assim, o que eu quero dizer é que assim, tem coisas que, por exemplo, te incomodam. Entendeu? Te incomodam. Não, eu acho que quando tipo, se tu vai se sentir bem, pode beleza. te trazer um benefício. Só que o que eu quero discutir sobre saúde mental é o quê? Nesse rolê todo. É que tu vai ali e tu é bombardeado por coisas que parecem ser possíveis até pra ti. Tipo assim, nossa, eu quero ter aquele cabelo, mas tu não vai ter aquele cabelo porque tu não tem nem textura de cabelo pra ter aquele cabelo. E daí tu começa a querer alcançar coisas que são inalcançáveis, tu começa a mudar coisas que daqui a pouco tu deixa de ser quem, tu deixa de ser quem é. E mais que daí, isso, tem essa parada de eu vou fazer isso pra me sentir bem... Quando às vezes tu não percebe que tem toda uma campanha por trás dizendo, faz isso porque tu vai se sentir bem, porque tu faz, sabe? Mas tem todo... Gente, olha só, tem um caso bem emblemático que eu acho, que é a questão de, por exemplo, do cabelo, tá? Alguns anos atrás, ou acho que 1 ou 2 décadas atrás, todas as mulheres tinham que ter cabelo liso, escorrido, né, chapado. Mas o meu cabelo não importa, tinha que ser liso. E daí começaram todo mundo a fazer, as mulheres a botar produtos químicos bizarros no cabelo, inclusive. E de repente veio toda a onda de, peraí, não tenho que ser refém disso. Vamos fazer a transição capilar. E daí, de repente, as mulheres de cabelo liso fazendo as coisas pra ficar... Entendeu? Então, tipo, tu vai ter campanhas, tu vai ter movimento. Era tudo, como é que era? Permanente. Tu vai ter campanhas e movimentos financeiros por trás sempre. Tá. Inclusive da roupa que a gente tá usando. A gente discutiria mais, mas a gente tem tempo. Então vamos... não, a gente tem pouco tempo. Exatamente. Então vamos para as dicas da semana. Dicas da semana. Não demos estrelinhas? Voltamos das dicas da semana, especialmente para dar estrelinhas. Estrelinhas ou cápsulas? Ou seringuinhas. Seringuinhas. Maureen. É que eu gosto desse tipo de filme. 5. Eu dei 4,5. 4. Fechamos. 4,5. Agora sim, dicas da semana. Márcio.
Carlos, eu ia dar do Reality Plus, mas tu já falou aqui, então eu vou dar outra dica, que é... Deixa eu só pegar o nome do filme aqui, agora esqueci. Você pode dar um Reality Plus também, né? Só pra lembrar, é um curta, É um né? curta que tá no MUBI, que é um pouco isso de também tu trocar a tua imagem, né? Por um período de tempo, no caso são Só 12 que daí horas. não é um processo estético, né? Não, é uma processo coisa tecnológica, assim. É um chip que tu implanta, ele te altera a cada 12 horas e tu volta depois de ser quem tu é e tal. Não te envelhece, nem te rejuvenesce, só te deixa mais bonito, tipo, da maneira... Deixa Mas, mais bonito que nem todos os bonitos. Aí todo mundo fica bonito, né? Então eu vou dar a dica da animação, né, do Estúdio Ghibli, que entrou na Netflix um tempo atrás. Eu comentei aqui, não tinha visto, eu vi agora umas 2 semanas atrás, que é o Menina e a Garça, que o filme é bom, assim, não é um dos melhores dele, nem do Estúdio Ghibli, eu acho que tem outros que eu gosto mais. Ele é um filme bem hermético, assim, tem algumas coisas que eu confesso que eu não entendi e que eu tenho que pensar um pouco melhor ou ver ele de novo para tentar pescar e tal. Mas é a história de um menino que perde a mãe durante um bombardeio na Segunda Guerra Mundial e se muda para uma outra cidade com o pai dele que se casou de novo. E daí lá ele sai para explorar o lugar e cai num outro mundo em que ele começa a interagir com uma garça, enfim, daí tem todo um universo meio fantástico ali, que tu vê que é um outro mundo, e daí tu fica discutindo que mundo é aquele, se é um mundo de sonho, um mundo da morte, o outro lado da vida, enfim. Então é um filme bem interessante, assim, que tem bastante discussões, mas eu confesso que é um filme meio complexo, assim, não é um filme fácil de tu entender. É Menina e a Garça, que tá na Netflix. Maura. Pois é, pela ausência, na verdade, eu até estava pensando aqui, mas enfim, eu assisti o final da 2ª temporada daquela série Origem, tá no Globoplay. A 3ª está sendo lançada nos Estados Unidos agora foi lançada no final de setembro, mas não tem previsão ainda de chegar no Brasil. É dos criadores de Lost, alguma coisa assim, se eu não estou enganada, e tem vários. Eu tinha assistido a 1ª temporada numa tacada só e depois eu fiquei com medo quando acabou de... vou cair no golpe de novo? Vou cair no golpe de novo? Daí a gente vai lá e cai, óbvio, né? Cai no golpe de novo, assiste a 2ª temporada. Mas eu tinha assistido a 1ª e... enfim, assisti numa maratona só. E daí a 2ª temporada eu quis um oxigênio e daí quando eu vi que eu não tinha visto todo, então eu terminei de ver. Agora, tava acontecendo uma coisa meio importante, chamada eleições, assim. Então eu aproveitei pra desopilar um pouquinho e assistir. Tem algumas coisas que são o golpe, né? Tipo, vamos fazer isso e tal. Mas ela é bacana e ela termina bem a 2ª temporada. E daí eu me arrependi de ter visto o final da 2ª temporada, porque agora eu quero ver a 3ª, mas a 3ª não tá aqui ainda, mas... não chegou ainda. Beleza. De forma bem sintética, é uma família que chega num vilarejo meio perdida, porque eles estão passando várias vezes no mesmo lugar, e quando eles chegam nesse lugar, as pessoas dizem, você não deve ficar na rua à noite, porque tem monstros. As pessoas não acreditam. É tipo Porto Alegre, assim. Acham que é mentira, e de noite os monstros aparecem para matar as pessoas, e elas matam de maneira bem violenta. Se bem que Porto Alegre até durante o dia hoje agora. É, mais ou menos isso. E daí começa a se desenrolar a história, né? Quer dizer, pessoas que já estão lá há muito tempo, pessoas que estão tentando fugir, enfim, vale a pena, é curtinha, tá no Globoplay. Certo. Minha dica acabou agora essa semana, 4ª temporada de Only Murders in the Building. Só não é a melhor temporada, porque a 2ª continua a mais fantástica de todas, mas ela volta a ser... Eu achei a 3ª temporada meio xoxa, agora não, ela voltou àquele espírito bem particular da série, ali, aquele humor que sai das interações ali do Steve Martin e do Martin Short com a Selena Gomez ali, né? Aquela coisa dos caras idosos com a jovem. Agora, na 4ª temporada, sempre o mote da história sempre é dado no final da temporada anterior, né? Então, no final da temporada, da 3ª temporada, eles matam a dublê do Steve Martin, né? E passa todo em cima dessa. Em paralelo, tá rolando um filme do podcast, né? Então, tem participações especiais do Eugene Levy, da Eva Longoria e do Zach Galifianakis, que ali é o carinha do Se Beber Não Case. Barbudo. Isso. Barbudinho. Barbudão, no caso. Barbudão. Não, pra mim não é a melhor. Eu tô naquela do só não é a melhor. Não é a melhor série do ano, porque tem Rex, e Rex essa temporada foi uma perfeição incrível.
mas é a segunda melhor série do ano pra mim. Porque tem até agora. disclaimer, né, Carlos? Que eu sei que tu tá gostando bastante de disclaimer. Eu odiei um pouco menos o último episódio, mas não vi o dessa semana ainda. Tá bem? Vamos deixar assim, porque eu quero ver todos quando acabar. Tá, não vamos dizer que a Cate Blanchett morre, então. Deixa assim. Então tá, ficamos por aqui a edição. Wilson Bravo. Até semana que vem, um abraço, tchau.